Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Desta vez, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento da água. Nós sabemos que a água é um dos recursos naturais mais importantes, mas para que esse recurso hídrico chegue na nossa casa pronto para o consumo, ele passa por 3 estágios diferentes: a captação, tratamento e distribuição. Vamos falar primeiramente sobre a captação. A água ela pode ser captada através de rios ou lagos, mas a quantidade de água de um rio depende da quantidade de chuva na região, porque durante a estiagem o nível de água costuma baixar. Por isso, é necessário armazenar a água para que ela não venha a faltar. Isso é feito em reservatórios ou em barragens e açudes. Um exemplo de barragem aqui na região de Criciúma é a barragem do Rio São Bento, situada no município de Siderópolis. Caso as cidades se localizem em regiões distantes de rios ou lagos, precisam utilizar a água do subsolo. Essa água provém da chuva que penetra no chão. É realizada então a escavação de poços que chegam abaixo do limite superior da camada aquífera, podendo assim bombear a água até a superfície. Mas tanto a água que provém de rios e represas e a proveniente do subsolo estão sujeitas à poluição, como por exemplo a chuva ácida. A água que evapora para a atmosfera entra em contato com gases poluentes e precipita em forma de chuva ácida, contaminando assim a água de rios e lagos e também o solo. Outra contaminação é através do lixo, como por exemplo plásticos, resíduos domésticos que não são recolhidos pelas redes de esgoto e outros detritos. Falando então agora sobre a parte de tratamento. A água captada é encaminhada por meio de túneis para o tanque de entrada das ETAs, das estações de tratamento de água. Grades colocadas em lugares estratégicos impedem a passagem de peixes, plantas e detritos. Então, aqui no nosso exemplo, a água está sendo captada através de uma represa, com auxílio de uma adutora elevada até a estação de tratamento. O primeiro tratamento que a água recebe é a coagulação e floculação, como já vimos em aulas anteriores. Esse primeiro tratamento tem como objetivo separar da água as impurezas de natureza coloidal. É adicionado então um coagulante, que normalmente é o sulfato de alumínio, em conjunto com o óxido de cálcio, que promovem a aglutinação das partículas de suspensão. Então, a água passa por uma agitação lenta, que é o processo de floculação, formando flocos. A água então é enviada para grandes tanques de decantação, onde fica retida por cerca de 4 horas, para que os flocos formados na floculação, que são mais densos que a água, se depositem no fundo do recipiente, deixando a água límpida na superfície. Em seguida, a água que sai do tanque de decantação transborda para tanques menores e mais profundos, constituídos de uma camada de areia, cascalho e carvão ativado. A etapa de filtração livra a água das partículas que não foram eliminadas nas etapas anteriores. A água então segue para o processo de cloração, onde é realizada a desinfecção biológica com cloro, mantendo um nível residual adequado para assegurar que se mantenha potável até chegar ao consumidor. Nessa etapa também é adicionado o flúor, que ajuda na prevenção de cáries dentárias. Após passar por todas essas etapas de tratamento, a água segue para o reservatório de água tratada. Relembrando então, a água aqui no nosso exemplo, ela foi captada numa represa, levada para a estação de tratamento, passou por todas as fases que nós estudamos anteriormente, e essa água tratada foi encaminhada para um reservatório. A água tratada também pode ser encaminhada para reservatórios elevados, que estão numa estrutura de sustentação e são empregados, sobretudo, quando há necessidade de aumentar a pressão e consequência de condições topográficas. Para que essa água tratada possa ser distribuída por toda a cidade, são construídas canalizações feitas com tubos de grande diâmetro, que é o que a gente chama de adutora, que podem ter dezenas de quilômetros de comprimento. E assim nós finalizamos mais uma videoaula. Não perca a próxima aula, que será uma aula experimental, realizando uma pequena simulação de algumas etapas do tratamento de água que nós vimos nessa aula, ok? Então até a próxima aula. Tchau!